O que vai ajudar apenas dizer ele existe e não fazer nada a respeito? Existem peixes grandes em Aldarpukur. Você pode pegá-los simplesmente sentando à margem? Para atraí-los, é necessário preparar um pouco de comida e jogar no lago. O peixe subirá lentamente de águas profundas e agitará a superfície. Você então se sentirá feliz. Talvez você veja um pedacinho do peixe uma vez, e então de repente pula e espirra. Você fica ainda mais feliz quando vê isso. Veja, veja como é a parábola de Sri Ramakrishna. Num lago tem melros, peixes imensos. Você não quer comer necessariamente o peixe, você quer ver. Okay? Eles estão lá, você sabe, mas você não viu. Então, por enquanto, eles são um conhecimento a respeito de uma coisa que existe, mas que você não teve experiência. Então você prepara comida e joga na água. E o melro, o peixão, um pirarucu, que está lá imenso dentro daquele lago, ele vai... Eu não sei se o melro fica em rio, mas um peixe grande. Ele vai até a superfície. Lá nas profundezas ele sai e vai. E você às vezes vê um pouquinho do peixe. E você fica feliz, fala, consegui. Aquilo que falavam, que tinha peixe grande aí, eu vi um pouquinho só, mas eu vi. Às vezes o peixe dá um salto e você vê mais ainda. Às vezes respinga água em você. Desta ação do peixe você fica completamente realizado. O que significa isso? Que se você busca Deus, você dá o alimento do seu anseio. E Ele que está nas profundezas de você mesmo, aparece para você um pouquinho que seja. Um filete que seja da sua presença, você fica feliz. Às vezes até respinga água, ou seja, a presença é maior, o conhecimento é maior. Mas você não ficou simplesmente dizendo, naquele rio tem o peixe. Você buscou ver. E essa é a experiência concretamente da via da busca por Deus. Que é diferente da busca ética por ser boa pessoa e da busca por conseguir alguma estratagema para transformar a sua mente em algo desapegado para que você não sofra. Não tem rigorosamente nada a ver com ser ético e não sofrer. Tem a ver com ter a experiência do conhecimento do Ser Supremo. Essa é a experiência dos devotos e aspirantes a buscadores de conhecimento de Deus. É uma coisa diferente da questão do filósofo e do trabalhador pela causa do mundo. É diferente aqui. O anseio é diferente. Muito bem. Então, diz Thakur, algo que ele já disse muitas vezes, transforme o leite em coalhada e bata, só então você conseguirá a manteiga. Explicando novamente. Sri Ramakrishna considerava a mente fluida das jivas como leite, a mundanidade como água. Então, se você mistura água e leite, depois de um tempo você não consegue mais separar água e leite, ou seja, a sua mente se torna mundana. Qual é a maneira de fazer com que a sua mente não se mundanize? Fazer com que a sua mente, que é leite, se torne manteiga. Porque a manteiga flutua sobre a água. Então, se você se espiritualizar, buscando constantemente pensar em Deus, estar imerso de busca e anseio por Ele, você se tornará alguém verdadeiramente capaz de andar no mundo sem se tornar mundano. Isso então significa dizer que, ao contrário do que há uma pecha, né? Se você é uma pessoa desse tipo de espiritualidade, você é um misantropo que não faz nada por ninguém, porque para você tudo é cultuar uma imagem de madeira ou um ritual religioso. Não se trata de nada disso. Sri Ramakrishna está dizendo, vá conhecer Deus e volte para o mundo com esse conhecimento. E assim você vai, de fato, ajudar os outros, servir os outros, amar os outros. É só quando você tem esse conhecimento. Antes disso, você ama você mesmo. E você, no seu grande orgulho, acha que as coisas que você faz pelos outros porque você gosta são amor a Deus. São altruísmo. Aham. Tá bom. Muito bem. Então faça
o leite da sua mente fluida virar coalhada primeiro, depois manteiga, para que a sua mente não se mundanize. Muito bem. Então ele diz para Mahimá Charan, esse homem, que incômodo é isso, para que alguém lhe mostre Deus enquanto ele continua sentado à vontade, para extrair a manteiga e levar à boca. Todos riem. O problema, que problema? Outra pessoa deve pegar o peixe e entregá-lo a ele. Esse Ramakrishna está dando aqui uma bronca, né? Ah, ótimo! Me mostra Deus aí, Thakur. Me mostre Deus aí, santo. Eu não faço nada, não. Eu fico sentado aqui e você me mostra Deus. Não. Você precisa trabalhar, batalhar e buscar. Você precisa ter um anseio que o santo tem. Não é? Todos riem quando Thakur disse isso. Né? Ele disse, para extrair a manteiga e levar à boca, ou seja, de outro, né? Eu fico sentado aqui e digo, Sri Ramakrishna, me mostra Deus aí. Você não já viu isso? Pessoas completamente materialistas dizendo assim, eu não acredito em Deus porque eu não vi. Como você vai ver, cretino? Como? Se você nunca o buscou. Não tem isso? O sujeito é um escarnecedor da coisa de Deus. Escarnecedor. Ele faz um documentário esculhambando a vida de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, porque tudo isso pra mim é uma historinha. Tudo isso pra mim é uma besteira. Essas pessoas religiosas, eu nunca vi Deus. Se Deus fosse real, ele apareceria pra mim. É. Como ele vai aparecer pra você? Ele seria um inconveniente, não é verdade? Se você não o busca. Muito bem. Alguém quer conhecer o rei. O rei está além dos 7 portões. Mesmo antes de passar pelo primeiro portão, ele pergunta, onde está o rei? O jeito é passar por todos os portões, um por um. Vocês conhecem a expressão, né? O 7º céu. Então essa ideia, Vishnu está no 7º céu. Na morada profunda. Né? Pensem no caminho, né, dos chakras. Não é? Os 3 primeiros são a dimensão da animalidade, né? Ânus, genitais e estômagos. Aí a pessoa se preocupa em reproduzir, defecar, urinar e comer. Basicamente, né? Você pode refinar isso dizendo que o sujeito é um filósofo, é um sacerdote, mas na verdade o que ele quer mesmo são as coisas animais, viver aqui. E ele faz isso com os refinamentos humanos, evidentemente. Mas é só isso, é só a dimensão do mundo. É só a dimensão do mundo. Não tem mais nada além da dimensão do mundo. Os 3 primeiros portões. Viu Deus aqui? Não, não viu. Aí ele vai para um 4º estado. Sri Ramakrishna diz o estado do coração. Ele começa a perceber, é verdade. Olha, eu não sou só um animal, não sou só um tatu. Eu realmente penso em transcendência. Eu realmente acho que eu não vou morrer. Há em mim algo que diz que não é só isso. Isso é a visão de Deus? Não! Não é visão de Deus ainda. Mas é um caminho, ok? É o 4º portão. Passou pelo 4º portão. Ele começa a sentir uma vontade apenas de falar sobre Deus, o único assunto que o interessa. Ele canta os nomes, ele canta os hinos, ele está totalmente tomado. Ele não faz isso porque ele é um profissional religioso que recebe um salário para cantar num coro, não. É porque ele não consegue mais falar de outra coisa, ele só fala do Supremo, com lágrimas nos olhos. É maravilhoso esse estado, mas isso é ver Deus? Não! É o 5º portão. Então ele avança o 6º e o que acontece? Ele viu. Ele viu, Deus passou lá. Opa! Ele viu. Ele viu. Ele não conversou ainda. Ele não está presente, ele não se tornou amigo, mas ele viu. Lembra o peixinho? No lago que você jogou a comidinha, ele apareceu, você falou, é verdade! Falaram que tinha um peixão naquele lago, é verdade, não é mentira, tem mesmo! Eu vi um pouquinho, não vi todo, mas eu vi um pouquinho. E aí tem um 7º portão que você se tornou amigo. Você conheceu ele. E aí o que acontece? Você não sabe mais dos outros, não. Você simplesmente não vai mais ter contato com os outros. Você ficou completamente imerso naquela sua amizade no 7º céu. Mas isso é uma peregrinação que você fez dentro de você. Ok? Dentro de você. Sri Ramakrishna, na história da sua vida, ele se viu. Se viu, veja. Ele olhou para ele
como ele mesmo, e ele entrava nele mesmo. E ele passava pelo seu corpo como se ele fosse uma estrutura física, como se ele fosse um castelo. E ele mesmo passava por essas jornadas até chegar ao topo da cabeça. Ou seja, uma materialização dessa experiência aqui, dessa ideia a respeito dos graus. Ok? Muito bem. O jeito é passar por todos os portões um por um. Isso é trabalho. Esse é o trabalho espiritual, é buscar Deus.